Hoje é dia 5 de julho de 2020. Nós somos da primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo, e a nossa igreja ela está localizada na rua Pedroso 351, Bela Vista, São Paulo. Os nossos cultos regulares são realizados às 9 horas e às 18 horas e 30 minutos. E a nossa escola dominical, às 9 horas, aliás, às 10 horas e 15 minutos. Quando nós passarmos por toda essa pandemia, por toda essa situação que estamos passando e vivendo no momento, nós convidamos você para estar aqui conosco e juntos adorarmos ao nosso Deus e Pai. E a nossa oração nesse momento é que o Senhor Deus nos abençoe, nos use e nos fortaleça através da exposição da sua palavra. Eu sou o pastor da igreja e meu nome é José Paulo Broco. Muito prazer em ver, ou muita alegria em falar do Senhor Deus neste momento. Nós vamos orar ao nosso Deus neste momento. Senhor Deus e Pai, é tão bom falar com o Senhor, é tão gostoso poder falar e conversar com o Senhor e nos colocarmos na Tua presença, primeiramente agradecendo ao Senhor. Agradecendo porque nós findamos uma semana. Embora tivemos muitos problemas, muitas dificuldades, embora todos nós estamos passando por momentos de insegurança, de tensões, de preocupações, o Senhor esteve ao nosso lado. O Senhor não nos deixou, nem nos desamparou, e o Senhor nos fortaleceu. Obrigado, Pai, porque nada nos faltou durante a semana finda. E a nossa oração é de gratidão ao Senhor, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é o nosso Deus. Agradecemos ao Pai Celeste por este momento tão importante que nós podemos expor a Tua palavra. Oramos em favor da nossa pátria, que vive momentos tensos, momentos difíceis, momentos de muita instabilidade. E a nossa oração é que o Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vê as nações como gotas de água num balde, o Senhor que reina soberanamente, o Senhor que conhece e sonda os corações. A nossa oração é que o Senhor manifeste àqueles que zombam do Senhor que o Senhor é justo, que o Senhor aplica a Tua justiça e também que o Senhor é misericordioso para com aqueles que Te amam, que temem ao Senhor. Ora, Deus e Pai, por aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Olha por aquelas famílias que têm passado por muitas dificuldades. Olha também pelos nossos irmãos perseguidos em várias partes do mundo, em vários países. Que o Senhor os fortaleça na fé, que o Senhor sustente a cada um e que a Tua igreja, mesmo sendo perseguida, jamais será vencida, porque é uma promessa do Senhor que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E abençoa-nos, ó Pai, neste momento. Dá-nos a orientação, a iluminação e a direção do Teu Santo Espírito. E abra o nosso coração, não apenas para ouvir a Tua palavra, mas aplicá-la em nossa vida, vivê-la diariamente. Nós oramos agradecidos no nome glorioso do Teu Filho Jesus. Amém. No Salmo, aliás, no hino de número 95 e 93, nós lemos estas palavras tão maravilhosas do poeta sacro, quando ele diz assim:
Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a mão. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Palavras maravilhosas e que confortam profundamente o nosso coração e nos ensinam a descansar cada vez mais no Senhor nosso Deus. No Salmo 27, salmo que nós estamos falando por alguns domingos, nos versos 13 e 14, quando Davi encerra a sua experiência no momento da sua vida, ele diz estas palavras no Salmo 27, versos 13 e 14. Apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esta é uma palavra muito importante para nós e é uma palavra também maravilhosa para nós. Esperar, ter paciência. Será que é tão simples assim? Será que é tão fácil assim? Esperar. Você aguenta esperar alguma coisa? Você tem paciência para esperar alguma coisa? É muito difícil. É muito duro para nós esperar, ter paciência. Podemos viver momentos tensos. Por exemplo, nós queremos resultados imediatos, queremos respostas imediatas, mas temos que esperar. Se você vai a um médico e ele pede alguns exames, você não tem um resultado imediato, você precisa esperar. E essa espera, ela é algo não apenas cansativo, mas até mesmo angustiante. E nós dificilmente pensamos coisas boas. Normalmente o nosso pensamento, ele é inclinado sempre para aquilo que é mais difícil, às vezes até mesmo para o pior. Esperar. As adversidades crescem, os inimigos estão por todos os lados. E olha, às vezes você procura uma saída e você não encontra. Você procura uma fresta de luz e não vê. Mas você precisa esperar. Até quando? Mas a resposta de Deus para Davi foi esta: espera. E por 2 vezes no verso 14, Davi diz isso: espere no Senhor. O que significa que é algo que nós devemos aprender a praticar. Esperar é algo difícil, mas certamente é algo que todos nós precisamos. Davi, quando compôs este salmo, ele vive 2 momentos bem diferentes na sua vida. 2 experiências interessantes. 2 momentos diferentes,
mas não contraditórios. O primeiro momento é registrado na vida de Davi como um homem que tem a sua confiança realmente em Deus. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das lutas, Davi, ele tem a sua confiança em Deus. Ele diz assim no verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Não são palavras hipotéticas na boca de um servo de Deus, mas são palavras verdadeiras de um homem que teme a Deus, de um homem que verdadeiramente descansa no Senhor Deus. E é interessante Davi dizer que ainda que as situações sejam graves, as circunstâncias sejam difíceis, ainda assim eu estarei confiante no Senhor. O segundo momento é quando Davi, ainda neste momento de Davi, ele enfrenta, por exemplo, falsas acusações dos seus inimigos, pessoas que levantam calúnias contra ele. Davi está descansado no Senhor, Davi está firmado no Senhor. Ele diz assim, por exemplo, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Mesmo que os inimigos levantassem calúnias contra ele, mesmo que levantassem falsas acusações contra ele, essas situações não tirariam de Davi a sua confiança em Deus. E ele usa uma expressão que eu acho maravilhosa. Ele fala que Deus o colocará sobre um rochedo. A rocha sofre a força do vento, o ímpeto de uma chuva, mas ela permanece ali imóvel. O que Davi está dizendo é algo maravilhoso. Quando nós confiamos em Deus, nós estamos seguros no Senhor, que é a nossa rocha. No segundo momento, que é registrado nos versos 7 a 12, é uma situação diferente, é um momento diferente na vida de Davi. Ele tem medo. Medo, sim. Mas o seu medo não é por falta de fé em Deus, não é por falta de confiança em Deus, mas é aquele medo que ele tinha de passar por aquele momento, de enfrentar aquelas situações. Por exemplo, nós vemos assim, não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando ameaças, ou respirando violência. O que Davi está dizendo aqui realmente é algo desafiador para nós refletirmos. Não me entregues à vontade daqueles que se levantam contra mim, à maldade daqueles que se levantam contra mim. Certamente você tem ouvido relatos tristes da maldade do ser humano, do capricho do ser humano. Por que tanta violência? Por que tanta maldade? É o que revela o que há no coração de um ser humano que não tem o temor de Deus e não teme a Deus. São momentos opostos, mas não são momentos contraditórios. Davi não está negando a sua fé. Davi não está rejeitando a soberania de Deus. Mas ele passa por um momento de abatimento. Ele se vê cercado por situações difíceis em sua vida. O apóstolo Paulo registrou uma experiência interessante. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos
leves e momentâneos, estão produzindo para nós um eterno peso de glória em nossa vida. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. O apóstolo Paulo narra aqui uma experiência na sua vida, ele narra um momento na sua vida em que ele fala realmente que passava por tribulações, passava por situações adversas realmente. Mas ele fala que essas provações, essas tribulações, não tiram de nós o ânimo, porque nós não olhamos para as coisas que nós vemos apenas. Nós olhamos para aquelas coisas que vão além. Nós olhamos com os olhos da fé. E nós podemos então contemplar a maravilhosa graça de Deus, o poder maravilhoso de Deus em nos confortar, em nos sustentar e em nos fortalecer. Mas o que Davi faz neste momento? Qual é a atitude de Davi? Ele diz assim: apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor da terra. Quando ele fala apesar disso, o que é que ele está dizendo? Se nós olhássemos para o verso 12, ele diz assim: não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Eram inimigos que se levantavam contra ele. Eram inimigos que caluniavam. Era uma situação difícil, era uma situação tensa. Provavelmente ele estava sendo perseguido por Saul, e Saul queria matá-lo. E Davi pede a Deus: não me entregues ao capricho dos meus adversários. Não me entregues à vontade dos meus adversários. No sentido de eles me prenderem e eu sofrer nas mãos desses inimigos. Não é que Davi tivesse medo dos inimigos, mas a maldade dos inimigos é alguma coisa terrível. Ele pede a Deus: não me entregues à vontade desses homens maus, desses homens ímpios. Davi ainda diz uma coisa interessante: esta certeza eu tenho. Nenhuma adversidade, por mais terrível que seja, tem o poder de tirar do cristão a sua confiança em Deus. Tem o poder de remover do coração do cristão a sua confiança em Deus. E esta confiança é porque Deus é fiel, porque o Senhor é fiel. Davi, quando diz esta certeza eu tenho, esta confiança eu tenho, ele está mostrando realmente que ele era um homem que, embora pecador, ele vivia uma comunhão com o Senhor. Ele desfrutava de um relacionamento espiritual com o Senhor. E é aquela confiança que o Senhor dá aos seus filhos. Quero ilustrar isso aqui com o seguinte episódio bíblico. Você conhece a história de Daniel na cova dos leões? Você sabia que aquelas autoridades políticas na época de Daniel tinham ciúmes e inveja de Daniel? E eles vasculharam a vida de Daniel, a vida física, a vida familiar, a vida econômica de Daniel. Eles vasculharam toda a vida de Daniel para ver se achavam alguma coisa do que acusava. E não encontraram nada. Daniel não era perfeito, ele era pecador.
Mas é interessante, vejam bem, inimigos vasculharam a vida de Daniel e não o encontraram. Então eles intentaram contra Daniel na vida espiritual. E Daniel é lançado na cova dos leões por um decreto do rei. O rei gostava de Daniel, mas não pôde livrá-lo da cova dos leões. Mas é interessante que os seus inimigos tentaram contra Daniel na sua vida espiritual. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Você pode ter mais, pode ter menos, 3 vezes não é o problema, era o hábito de Daniel. Mas o propósito dos inimigos era que ninguém poderia dirigir uma oração a não ser ao rei. E então eles queriam ver o que Daniel faria. Você conhece a história. E você sabe que Daniel foi lançado na cova dos leões. E você sabe o que aconteceu com Daniel. Daniel não teve medo da cova. Daniel não teve medo da morte. Eu tenho certeza que Daniel viu o fim da sua vida física ali. Mas há uma coisa maravilhosa, há uma coisa extraordinária. Deus, Ele às vezes não livra um filho dele da cova dos leões. Ele faz mais. Ele livra na cova dos leões. Na manhã seguinte, quando o rei Dario corre para a cova que estava lacrada, ele chama por Daniel, mas chama, nós podemos ter certeza que era uma voz triste, uma voz com uma esperança sem esperança. E Daniel responde. E Daniel diz ao rei: o meu Deus enviou o seu anjo que amordaçou a boca dos leões. Todos aqueles inimigos que intentaram contra Daniel foram lançados para dentro da cova, juntamente com seus familiares. E todos eles foram trucidados pelos leões. Talvez Deus não livre você da cova, mas Ele livra você na cova. Por quê? Quando nós aprendemos a confiar em Deus, Deus sustenta, Deus fortalece, Deus firma os nossos passos. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua última epístola, ele também fala desta confiança em Deus. Desse evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Diferente da sua primeira prisão, quando Paulo tinha uma expectativa de ser solto, agora, essa segunda prisão, Paulo não tinha mais essa expectativa. Mas é maravilhoso o que ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. E se nós olhássemos para a vida de Paulo após a estrada de Damasco, nós veríamos um homem que sofreu muitas perseguições, privações, lutas. Mas é interessante ele dizer isto: eu sei em quem eu tenho crido. Ele conhecia Deus. Ele tinha uma comunhão com o Senhor Deus. E isto fortalece o seu povo. Esta certeza eu tenho. Deus fortalece, Deus sustenta o seu povo. Mas no que é que Davi tinha certeza? Viverei até ver a bondade do Senhor da terra. Se nós olharmos apenas assim horizontalmente, é muito difícil vermos a bondade de Deus. Onde é que está Deus
no meio das tragédias ou em meio às tragédias. Mas nós precisamos aprender a olhar também, e principalmente, de cima para baixo. E nós veremos a ação de Deus em todas as coisas que Deus faz e realiza. Mesmo que nós não consigamos ver a bondade de Deus, Deus é bom. E é bom em todas as coisas que Ele faz. Um rei passou uma experiência simplesmente extraordinária, e eu sempre me refiro a essa experiência desse rei porque ela nos ensina lições marcantes, lições profundas. Porque foi um homem que passou uma experiência que ninguém mais passou, até onde nós temos conhecimento. Deus tirou de Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia, a capacidade de raciocínio, de pensar. E ele viveu por um tempo na sua vida como se fosse um animal. E veja o que ele diz no final. Naquele momento voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Em toda a sua experiência naquele momento de vida, Nabucodonosor compreendeu que Deus é justo. Por exemplo, Nabucodonosor não perdeu seu trono, os seus conselheiros não o traíram, a sua riqueza foi ainda maior e Deus quebranta o orgulhoso. Se nós atentássemos para as palavras de Nabucodonosor, nós veríamos uma coisa maravilhosa, porque ele diz assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Veja bem que coisa interessante, Nabucodonosor não se rebela contra o que havia acontecido em sua vida. E veja que coisa maravilhosa, os seus conselheiros não o tiraram do trono, preservaram o seu trono. Não houve, nesse sentido, inimigos contra Nabucodonosor. Há uma disputa pelo poder muito grande no coração do homem. Parece que o ser humano tem uma sede de poder. Por isso é que nós vemos tanta maldade, até mesmo tanta insanidade no homem. Mas é tudo transitório. E Nabucodonosor, ao contrário, ele reconhece que o Senhor Deus é justo, é bondoso em todas as coisas que Deus faz. Davi viu a bondade de Deus, mesmo passando por momentos difíceis, tensos. Aquele momento em que Davi vê a sua vida como que chegando a um final. Quando Saul estava para pôr as mãos nele e iria matá-lo. Um mensageiro vem de Israel e diz a Saul: os filisteus estão atacando a nossa cidade. Saul deixa de perseguir Davi e é preciso voltar para defender o seu povo lá em Jerusalém.
Foi Deus quem fez isto. E foi Deus quem preservou a vida de Davi. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. E é nesse momento que Davi diz assim: espere no Senhor. Davi repete essa frase 2 vezes no verso 14. E você sabe disso. Esperar não é fácil. Esperar não é tão simples. É muito duro. Nós não gostamos de esperar. Mas se quisermos ser vitoriosos, se quisermos ser vencedores, nós precisamos aprender a esperar. Precisamos aprender a esperar. Esperar exige paciência, exige fé, exige determinação, confiança, muita confiança em Deus. Davi não podia reverter aquela situação pela qual estava passando. Inimigos cercando-o, inimigos levantando calúnias contra ele, falsas acusações. Mas Deus lhe diz: espere. Mas esperar como? Você também já passou ou passa por situação assim? Não é diferente. Você se depara com situações que você não pode reverter, você não pode alterar. E a única coisa que você precisa fazer é esperar, mas é o que você não quer fazer. Certamente você já errou por tomar atitudes irrefletidas, tomar atitudes mediante situações de pressão. Mas Deus diz: espere. Esperar exige firmeza. Esperar, sabendo por que esperar. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas, fortalecidas, e não apenas saem vitoriosos, mas saem renovados no Senhor Deus. E a nossa esperança, ela está no Senhor. O Senhor que faz aliança com o seu povo. O Senhor que cumpre fielmente a aliança que Ele tem conosco. Espere no Senhor. O que esperar? O quê? Em tempos de adversidade, espere o socorro que vem de Deus. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. É uma experiência do próprio salmista Davi. No Salmo 46, verso 1, veja o que ele diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso auxílio, sempre presente na adversidade. Às vezes você acha que Deus esqueceu de você. Às vezes você pensa que o Senhor abandonou você. Não, o Senhor não te abandona.
O Senhor não esquece de você em nenhum momento. E isso, quando acontece na sua vida, é porque você não está olhando para Deus, é porque você está olhando para as circunstâncias. O seu olhar está apenas horizontalmente firmado. Você não levanta os seus olhos para os céus e você não consegue ver a bondade de Deus em tudo o que Ele faz. Quando Davi diz que Deus é o nosso refúgio, que Ele é o nosso auxílio sempre presente, Ele está dizendo que a companhia de Deus é verdadeira em nossa vida e que Ele jamais nos abandona. Em que esperar? Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Davi era um homem guerreiro. Davi era um general de exército, era um grande estrategista. Davi sabia trabalhar com as suas forças de exército. Mas é interessante que ele diz aqui, alguns confiam em carros, outros em cavalos. Todavia, ele diz algo maravilhoso, mas nós confiamos no Senhor. Hoje, as pessoas colocam a confiança em laboratórios. Nós estamos vivendo no mundo todo o problema do Covid-19. Alguma coisa invisível, mas que assusta todo mundo, que mudou e está mudando a história da humanidade. Diferente da época de Davi, que os inimigos eram visíveis, as guerras eram corporais, hoje elas não são. Mas onde é que está a sua confiança? Uns confiam no homem, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Será que isso faz diferença em nossa vida? Será que isto muda a maneira de nós olharmos as adversidades, aquelas pessoas que querem o mal contra nós? Com toda certeza. Mas como esperar? No verso 14, Davi diz, seja forte, coragem, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. É preciso coragem, ânimo para esperar firmemente no Senhor, para servir ao Senhor Deus. Deus disse a Josué, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Moisés havia terminado a obra dele. E agora Deus chama Josué para continuar a obra de introduzir o povo na terra da promessa. E o que Deus diz a Josué é algo interessante. Somente seja forte e muito corajoso. Confie em mim. Descanse em mim. É interessante a história e é interessante você olhar o que acontece. 40 anos depois, quando o povo já estava estabelecido na terra da promessa, Josué reúne o povo e diz assim, se porém
não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué não está dando ao povo a opção de escolher entre deuses e o Deus único e verdadeiro. O que ele está dizendo é que o povo esqueceu-se do Senhor, abandonou o Senhor Deus. E o povo vivia a idolatria. Josué está dizendo ao povo assim: vocês querem servir aos deuses do Egito? Vocês querem servir aos deuses na terra onde nós habitamos? É uma escolha que vocês farão. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se o povo não foi fiel a Deus, não foi temente a Deus, Josué foi. Ele não abandonou o Senhor, ele não tornou-se um idólatra, ele foi forte e corajoso. Ele esperou firmemente no Senhor. E no final da sua vida, quando ele vê que o povo havia se desviado do Senhor, ele pode confrontar o povo e exortar o povo a arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para o Senhor. E nessa ocasião, capítulo 24 de Josué, há uma renovação da aliança com o Senhor, e o povo deita fora os seus deuses e volta-se arrependido para o único e verdadeiro Deus. Espere no Senhor. Não é fácil. Não é tão simples assim, não. Você não sabe o que é que eu estou passando. Você não tem ideia do que vai dentro do meu coração. Mas Deus sabe. E Deus conhece o seu coração. Espere no Senhor. Não ignore as adversidades. Não ignore os inimigos que cercam você por todos os lados. Eles estão ali, levantando calúnias contra você, levantando falsas acusações contra você. Mas espere no Senhor. Seja corajoso. Não tenha medo. Confie no Senhor. Já disse anteriormente que esperar no Senhor não é comodismo. Esperar no Senhor é o exercício da fé no Senhor. E aí é que está uma lição realmente maravilhosa para nós. Esperar no Senhor é descansar no Senhor. Não seja ingênuo. Os inimigos são verdadeiros. Os inimigos se levantam contra você. Os inimigos estão aí. Mas não tenha medo. Espere no Senhor. Exercite a sua fé no Senhor. Não deixe que o medo domine você. Se você tiver medo, não ignore. Mas não deixe que o medo domine você. Que a ansiedade domine você. Que a insegurança domine você. Espere no Senhor. Espere. Exercite a sua fé no Senhor. Tenha firmeza em Deus. Descanse no Senhor.
mas descanse verdadeiramente. Descanse sem receio, porque Deus sustenta você. Lembra? Deus é o seu refúgio, Deus é o seu auxílio sempre presente. E esperar no Senhor é passar pelas adversidades sempre seguro, sempre confiante, sabendo que Deus, o nosso Deus, é quem nos fortalece, é quem nos sustenta e é quem nos firma os passos, momento a momento da nossa vida. Espere no Senhor. Seja corajoso, seja forte, porque Deus, o Senhor, jamais abandona um filho dele. E ele nunca vai abandonar você. Ele é fiel. Então, espere no Senhor. E você verá que coisa maravilhosa é poder esperar em Deus. Senhor Deus e Pai, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós Te louvamos, ó Pai, porque, apesar de todas as adversidades, apesar de todos os inimigos, apesar de tantas coisas que intentam contra o Teu povo, o Senhor sustenta o Teu povo. O Senhor é o rochedo do seu povo. É o auxílio sempre presente. Olha pela nossa nação, pela Tua igreja em nosso país. Homens há que intentam o mal contra o Teu povo. E a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor fortaleça a Tua igreja e que nós, Teus filhos, Tuas ovelhas, sejamos fortes, firmes. Não venhamos a ter medo, mas sejamos filhos Teus, que amem verdadeiramente o Senhor. E que o nosso testemunho seja um testemunho fiel do Senhor. A nossa oração é que o Senhor sustente o Teu povo, para que haja no coração do Teu povo sempre a alegria de servir ao Senhor, a alegria de bendizer ao Senhor e de glorificar o Teu nome. Por isso, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados unicamente ao Senhor. Obrigado por este dia. Abençoa-nos e fortaleça-nos em nome do Teu Filho Jesus. E que a graça de nosso Deus e Pai, que o amor de Cristo Jesus, o autor e consumador da fé, a paz, a alegria, o gozo e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Obrigado por você ter nos acompanhado e nós lembramos a você, a nossa igreja está localizada na Rua Pedroso, número 351, na Bela Vista, São Paulo. Nossos cultos dominicais são realizados às 9 horas e às 18 horas e 30 minutos. E a nossa escola dominical, às 10 horas e 15 minutos. Assim que passar este momento, nós voltaremos a realizar os nossos trabalhos regulares, nossos cultos presenciais, e nós teremos uma grande alegria em receber você, sua família, seus amigos aqui conosco. Um bom dia e que Deus nos abençoe.